Tipo assim, pode soltar. Solta esse negócio aí, a gente já está pregando aqui. Então, queridos, a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa entender que Deus é um Deus de profundidade. E não dá para entender a profundidade de Deus se eu quiser ficar em águas rasas. Eu preciso buscar mais, eu preciso entrar mais. E eu creio que nessa noite a pressão vai subir. E se você tiver medo de pressão, saia da cozinha, querido, que a panela pode estourar. Mas o bom é que a pressão acelera o guisado. Se não for na pressão, tem coisa que não funciona. Às vezes o reino ele se move na pressão, mas sempre no tempo certo. Deus não atrasa, porque atraso é marca de quem é irresponsável. Deus é um Deus de hora certa, de momento exato, de tempo determinado. Agora tem uma coisa interessante: quando Deus chega, tudo muda. A presença de Deus, queridos, nos constrange ao ponto de mudar tudo. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 19, que Jesus chega na casa de Zaqueu. E Zaqueu era um pilantra. Zaqueu era um enganador, Júnior. Zaqueu era um cara que roubava. E a Bíblia diz que quando ele chega, a presença de Deus muda Zaqueu. Sabe qual é o problema, queridos? A gente tem que lutar com todas as forças para a gente encontrar a presença. Porque sem a presença, você vai ser só um presente na igreja. Mas quando você encontra a presença, tudo muda. E não muda de fora para dentro, muda de dentro para fora. Porque de dentro para fora é avivamento, mas de fora para dentro é conhecimento. E de conhecimento a igreja está cheia. A igreja está extremamente obesa. Então a igreja não precisa mais de comer. A igreja precisa dar uma resposta ao mundo. A igreja precisa exercer o encargo dela. A igreja precisa se mover. Porque muitas vezes nós podemos ser uma igreja grande de pessoas vazias. Porque existe uma diferença entre uma grande igreja e uma igreja grande. Uma igreja grande, ela cresce em número, mas uma grande igreja, ela cresce em graça, em revelação, em intimidade, em presença de Deus. Então, queridos, é isso que nós temos que buscar. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: você faz parte de uma grande igreja. Ele não disse amém, não? Se ele não disse amém, ora por ele agora. Coloca a mão na cabeça dele aí e diz: Senhor, libera algo aí da vida do meu irmão para mim. Queridos, é tremendo, porque Jesus não faz nada, Jesus só chega, a presença só entra. E quando a presença entra, Zaqueu diz: olha, eu roubei todo mundo, vou devolver 4 vezes mais. Querido, escuta, eu sempre digo que vir para Jesus não te custa nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: venha como está. Agora, andar com Jesus vai te custar tudo que é errado. Porque não dá para andar com Jesus estando errado. Não dá para estar com a presença de lado estando errado. E o que nos constrange não é a voz, nem a entonação da voz, nem o conhecimento do pastor, ou pouco conhecimento do pastor. O que nos convence da verdade, da justiça e do juízo ainda é o Espírito Santo de Deus. Ainda é a presença de Deus. É Ele que nos constrange a dizer: rapaz, pare de fazer isso. Ei, moça, isso não te pertence mais. Por isso que nós temos que buscar a presença. Porque a presença, ela restaura o altar. A presença restaura a intimidade. A presença restaura a adoração. Alguém tem Bíblia aí? Abra ela em João capítulo 11. Agora eu vou pregar. João capítulo 11. Versículo 1. Deus, Tu és bom, Senhor. Como Tu és bom. Alinha-nos, Senhor, com o nível de Zorobabel, Senhor. Que o nosso coração venha se inclinar totalmente para Ti.
que nós venhamos andar no nosso propósito, que não nos movamos por uma proposta, que nada possa ser maior, nem melhor, nem mais empolgante, nem mais interessante do que a tua presença. Porque a tua presença, Senhor, tem que ser inegociável, intransferível, irrevogável. Nós temos que gritar como um dia Moisés gritou, quando Deus disse: vai, eu não vou. Moisés disse: não, sem a sua presença, eu prefiro morrer. Porque é a presença que estabelece a paz nos lares, é a presença que traz a humildade ao coração. Quem encontrou João capítulo 11? Glória a Deus. Fique de pé, eu vou sacrificar vocês hoje. Mas lembrando, como eu sempre falo, não importa a maneira que você lê, se você não viver, querido, não serve para nada. Como eu sempre digo, Paulo orava de cócoras, porque ele estava com grilhões entre as pernas e as mãos. E Flávio Joséfo diz que nas orações de Paulo, os grilhões se quebraram. Aliás, a Bíblia diz, né, que os grilhões se quebraram, as portas caíram e as paredes ruíram. Não importa a maneira, importa a intensidade. João capítulo 11, versículo 1, quem achou? Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Verso 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Pegue na mão de alguém, diga: vamos orar só mais um pouquinho, porque como diz a minha irmã Cassiane, de 1,5 m de altura, ela diz que Deus não rejeita oração. Deus, nós te louvamos nessa noite. Como é bom estar em tua casa, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor, que tu possas alinhar o coração e a missão e o propósito de cada um de nós. Que tu possas, Senhor, ter toda a tua noiva submissa e com o coração e os ouvidos abertos a tudo aquilo que tu tens para nós, Senhor. Somos a tua igreja e estamos ansiosos, Senhor, para recebermos algo do céu. Mas não queremos ser egoístas, queremos dar o nosso melhor a ti nessa noite, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa atenção, Senhor. Que nada possa nos distrair, Senhor. Que o diabo não possa distorcer a tua palavra. E que o teu nome seja glorificado mais uma vez nessa noite. E a igreja que está presente é soberana, diz amém. E amém, e amém. Tome o seu assento, querido. Queridos, se nós pudéssemos dar um tema, aliás, a mensagem para ir agora tem que ir com tema. E esse tema que eu dei para os meninos seria compreendendo o meu propósito, ou compreendendo o meu encargo, o meu chamado, ou qualquer coisa do tipo. Queridos, nós precisamos entender que a voz profética é uma voz que tem se silenciado nos últimos dias. E nós encontramos muitos profetas que denunciam. E é muito importante a gente ver na Bíblia os profetas que denunciavam. Porque o ministério profético, o propósito profético, é um propósito de confronto, é um propósito de denúncia.
é um propósito de conserto. Mas o ministério profético, ele é atrelado a um propósito de denúncia e uma palavra de restauração. E talvez o que tem faltado nos nossos dias é nós entendermos ou nós agregarmos o ministério da denúncia com o ministério da restauração. Nós precisamos trazer isso para dentro de nós. E esse texto é um texto que fala sobre a ressurreição de um homem. E lá na frente nós vamos entender um pouco sobre esse propósito profético que a gente está falando aqui agora. Mas para que a gente possa entender, talvez a primeira coisa que a gente precisa entender, talvez a mais importante dela, é a gente saber identificar a geração que nós estamos vivendo. Identificar os caminhos que fizeram com que essa geração se perdesse. Eu preciso, em primeiro lugar, identificar isso. E eu preciso, em segundo lugar, estar preparado e estar em conexão com o céu, para que eu possa ser um instrumento para a restauração e alinhamento desse povo. Porque, como eu disse há um tempo atrás, não adianta ter uma igreja grande. Nós precisamos ter uma igreja alinhada. Nós precisamos ter uma noiva apaixonada. E nós precisamos entender, talvez, o ministério profético, um dos sabores mais irreverentes que tem dentro dele, é você esperar o tempo de Deus. Porque a marca do ministério profético é um ministério que normalmente ele começa no vale, ele começa no deserto. Todo grande ministério, o último ministério profético, que foi o de João Batista, ele também concluiu-se na nova aliança dentro de um deserto. E todo o restante na velha aliança, ou foi dentro de um cativeiro, ou foi dentro de um tempo de escassez. Desde o patriarcalismo de Abraão até os ministérios proféticos dos grandes e pequenos profetas, todos eles foram profetas levantados ou no cativeiro ou no deserto. Então nós precisamos entender que quando Deus começa a alinhar a sua igreja em um tempo profético, normalmente Deus vai levar ela por um tempo de deserto. Mas sabe o que é que tem poderoso nisso, querido? Quando Deus nos leva, é Ele que se responsabiliza. Quando Deus nos leva, é Ele que abre a fonte, faz a rocha jorrar água, é Ele que providencia as vestes, é Ele que faz a sandália não envelhecer nos pés, é Ele que providencia o maná, porque é Ele que leva. Então quando Deus leva, é Deus que cuida, é Deus que se responsabiliza. E o texto que nós lemos é um texto interessante, porque é um texto que trata de uma relação de amizade. A palavra profética é liberada no início do texto e nós não percebemos isso. Alguém chega para Jesus e diz: Jesus, Lázaro, o teu amigo, o teu irmão, aquele a quem você pernoita. Queridos, Lázaro era muito dele. Lázaro era alguém que sentava na mesa com Jesus. Ficou no nosso coração, mas talvez por precipitação nós estrangulamos o tempo de Deus. Às vezes por precipitação nós abortamos o sonho de Deus. Nós não sabemos esperar o tempo certo, e muito pior, não sabemos nos comportar da maneira certa para recebermos aquilo que Deus nos deu. Repare uma coisa, todos criam e sabiam que Jesus curava, que Jesus andava sobre as águas, que Jesus fazia todas as coisas. Então Jesus, no capítulo 11, no versículo 4 e 3, diz assim: ei, acalmem-se, não é para a morte, é para a manifestação da glória de Deus e do Filho de Deus que está na terra. Querido, se você recebe uma palavra dessa de Jesus, o que é que você tem que fazer? Fica tranquilo. Você tem que se acalmar, porque Jesus está dizendo: ei, a enfermidade mas não é para a morte. Mas sabe o que é que acontece? Jesus liberou uma palavra no início de João capítulo 11, ou seja, a palavra profética estava liberada. Mas sabe o que é que acontece? As pessoas não deram crédito à palavra, e começou aquele burburinho. Mas rapaz, o cara dorme na casa dele, o cara come da comida dele, o cara vive lá de boa, e o cara adoece e ele não quer nem ir lá. As pessoas começam a cobrar de Jesus, queridos. Aí sabe o que a Bíblia diz no texto que nós lemos? Que Jesus demora 2 dias. Quantos dias? 2 dias. Quantos dias? Se você está com pressa, queridos, você quer para agora, você aguenta esperar 2 dias? Não, ninguém aguenta.
Então Jesus passou 2 dias. Pastor, por que Jesus passou 2 dias? Porque Jesus não é Deus de deixar coisas pela metade. Ele estava na região da Samaria, ele tinha saído da Judeia para ir para a região da Galileia. Então ele tinha um propósito na Galileia, e Jesus jamais iria abortar um propósito que ele tinha em seu coração. Aqui a gente precisa aprender uma coisa, querido. Tem muitas coisas que a gente começa e não termina. Tem muita coisa que a gente inicia e no meio do caminho a gente para. Ei, querido, pare de abortar propósito. Se Deus mandou você ir, vá. Se Deus está abrindo a porta, caminhe. Se Deus está dando provisão, receba, porque Deus quer que você vá para o lugar que Deus está mandando. Mas a gente precisa entender: ô pastor, eu estou precisando agora. Jesus, Lázaro está morrendo. Sim, estou nem aí, ele não vai morrer. Não é para a morte, é para a glória de Deus. E ele passou 2 dias. Depois de 2 dias, eu aprendo muito. Eu lembro daquele texto da tempestade, de lá de Mateus capítulo 14, versículo 20 alguma coisa. Jesus está pregando com os irmãos e ele diz assim: olha, vão para o outro lado. Jesus dá uma palavra. Jesus libera a palavra. Jesus diz: olha, atravessem para o outro lado. Meu Deus, se Jesus está mandando dizer, Jesus está dizendo que você vai atravessar, querido. Quem é anjo no céu, demônio na terra, ou no inferno, ou homem na terra, que possa desfazer uma ordem de Jesus? Se Jesus está dizendo que ele vai fazer, descansa esse coração. Ele vai fazer. Se Jesus já disse lá atrás que ele vai fazer, acalma. Ele vai fazer. Porque Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não, jamais. Apenas creia que aquilo que ele liberou lá atrás, não importa o tempo, queridos. Se foi Jesus, se foi o céu, vai se cumprir. Pode acreditar. Passa-se os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para... Olhe para alguém que está do seu lado, olhe. Diga: a palavra liberada permanece para sempre. Agora, para confortar ele, diga: não tem a ver com você, tem a ver com ele. É aquilo que ele libera. Amém, queridos? É aquilo que ele faz, é a palavra liberada. Jesus disse: olha, vão para o outro lado. Aí eles pegaram um barco, todos os marinheiros preparados, pescadores. Aí no lugar, a Bíblia diz que no lugar mais profundo, é ali que o diabo quer te matar. O diabo não ia virar o barco no lugar raso, porque no lugar raso ninguém morre. Então no lugar mais profundo, o diabo começa a soprar e dar contra o barco. No lugar mais profundo, querido, é no lugar onde você menos tem segurança. É no lugar da sua instabilidade que o diabo vai querer virar o barco da sua vida. Mas a Bíblia diz que Jesus estava vendo tudo. Ei, Jesus está vendo tudo, querido. Nada foge dos olhos dele. E a Bíblia diz que ele vinha andando sobre as águas. E eu creio que Jesus permitiu aquilo para Jesus ensinar aqueles meninos a suportarem as crises nos lugares profundos. Mas eles desesperaram tanto que a Bíblia diz que Jesus mudou a rota. A Bíblia diz que Jesus ia passando à frente. Depois Jesus teve que voltar. Não conheceram ele bem, disseram: quem é esse ali? Ele disse: ah, meu Deus, ô Pai, me ajuda, eles nem me conhecem. E ele vem andando sobre as águas, entra no barco, vai para a proa e diz: vento, aquieta-te, mar, calma. E começou a olhar para o outro e diz: meu Deus, menino, que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas repare uma coisa, Jesus no início do texto diz: vão para o outro lado. E voltando para o texto de João 11, Jesus está dizendo: ei, por favor, não é para a morte. Então por que você está tão desesperada, querida? Calma, que no tempo do Senhor tudo vai acontecer. No tempo certo as coisas acontecerão. Agora não deixe a palavra se perder. Não deixe. E seja você uma palavra para essa geração. Seja você esperança para aquele que não tem esperança. Como eu sempre digo, não seja bom de sermão. Muito melhor do que ser bom de sermão é sermão na vida de alguém nessa geração. Muito melhor do que falar muito é abraçar mais. É servir as pessoas. Isso é ser noivo, isso é ser igreja. É se envolver. É entrar no propósito. Ele demora 2 dias. E nesses 2 dias ele cumpre o propósito e ele determina-se a voltar.
Mas ele tinha liberado uma palavra, Ivaldo, e o povo não acreditou. E ele disse: olha, Lázaro não está morto, Lázaro está dormindo. Querido, aprenda uma coisa, João capítulo 5, versículo 25, 26, 27 e 28. A Bíblia diz que um dia os mortos ouvirão primeiro a voz do Senhor e ressuscitarão. Queridos, a melhor maneira de ouvir a voz do Senhor, sabe qual é? Não é lendo muito, não é estudando muito, não é se capacitando muito. A melhor maneira de ouvir a voz do Senhor é morrendo. O grande problema da nossa geração é que a nossa geração é viva demais. A nossa geração é cheia de mimimi. Se o pastor não dá um oi, já diz: o pastor não gosta de mim, porque dá oi para A e não dá oi para B. Meu irmão, pare com isso. Olha, eu não sei o que, eu não vou porque a irmã olhou para mim. Pare com isso. O seu propósito não é com o pastor, o seu propósito não é com a irmã, o seu propósito ainda é com o céu. O céu é quem determina na sua vida. Se o céu te escolheu, quem sou eu ou ninguém para te reprovar? Se o céu tem um propósito para você, querido, corra para isso, corra para ele, e tenha paciência, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir, porque ainda antes que houvesse dia, Ele já era, e ninguém há que possa escapar das suas mãos. E operando Deus, quem poderá impedir? Quem? Talvez Jairo tinha pressa em Lucas 8. Talvez Jairo chegou: meu Deus, Jesus, vamos na minha casa, a minha filha está morrendo. E Jesus disse: bora, Jairo. Mas no meio do caminho aparece uma necessidade. Jesus para, porque uma mulher que tinha um fluxo de sangue já fazia 12 anos, toca nele. Então, antes de curar uma geração que iria ser o profético do amanhã, ele precisava curar a geração que estava com o útero seco, sem sangue, que não podia gerar vida. Então no meio do caminho ele para e faz uma grande obra e ressuscita uma geração infértil, e ela começa, e ela estanca a hemorragia, e provavelmente ela foi mãe. Mas nesse interim, a Bíblia diz que os homens chegaram e disseram: Lázaro, não, ou melhor, disseram: Jairo, não perturba mais o mestre, porque a tua filha morreu. E Jesus diz a mesma frase que ele diz em João 11: Jairo, não temas, porque a enfermidade dela não é de morte, mas é para a manifestação da glória de Deus. Ei, escute aí, querido, esse momento que você está vivendo não é um momento de morte, mas é um momento para a manifestação da glória de Deus na sua vida. Agora, por favor, não desespera. Jesus vai, e é aqui que você vai ver o que é o poder da palavra profética. Quando Jesus chega, ou melhor, antes de Jesus chegar, e é aqui que Deus começa a falar algo muito forte no meu coração. Marta significa um tipo de igreja, Maria significa outro tipo de igreja, e Lázaro morto simboliza a geração que vivemos. Olha o que é que Deus vai fazer, olha o que é que Cristo vai fazer para restaurar a palavra profética naquele tempo. A Bíblia diz que Jesus vem. Quando Jesus vem, antes de chegar em Betânia, o texto depois você lê com calma na sua casa, e você vai ver que a Bíblia diz que Marta se aproxima. Marta sabe, disseram: Marta, Jesus está vindo. Ela levanta rapidamente e ela vai embora, mas ela vai só. E ela chega aos pés de Jesus e ela começa a conversar com Jesus, e ela não entende Jesus. Ela diz: Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não estaria morto. E Jesus olha para ela, e talvez nós temos um dos versículos mais lindos da Bíblia, quando Jesus olha para ela e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta. Mas Marta não entende. Marta diz assim: Senhor, eu sei, no último dia todos irão ressuscitar. E Jesus disse: não, Marta, eu sou a vida, Marta. Se eu estiver, eu ressuscito. Não é no último dia, porque eu não estou atrelado a uma data. Eu sou Cristo na terra. Mas sabe quem Marta é, querido? Marta é uma igreja que não tem intimidade. Marta é uma igreja que se preocupa com a estrutura, mas não se preocupa com a intimidade.
Porque João capítulo 10, a Bíblia diz que Maria estava aos pés e Marta estava organizando a casa. Marta se preocupa com a estrutura, se o ventilador não funciona, se preocupa se o som está alto, se o som está baixo, se preocupa com a organização, mas ela não se preocupa com a intimidade, ela não quer parar aos pés. E nós precisamos entender que tipo de igreja nós somos. Ela não relacionava, Jesus falava em espírito, Jesus estava falando de uma grande coisa que ele iria fazer, e ela estava pensando que ele iria fazer lá no final. Ei, querido, aquilo que Deus, João capítulo 4 diz que o tempo de Deus para a sua vida é hoje, amém? Não é daqui a 20 anos, 30 anos, Deus quer fazer hoje, ou pelo menos começar hoje. Tem alguém que quer ser começado por Deus hoje aqui, então prepare-se, porque Deus vai começar hoje na sua vida, uma história profética, que o amanhã só Ele vai escrever, mas depende de você querer. Marta não entendeu isso. Marta era uma igreja que não conduzia ninguém, mas a Bíblia diz que Maria estava chorando na casa, Lázaro já estava enterrado. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que Maria se levanta. A Bíblia diz que quando Maria se levanta, todos os judeus que estavam na casa de Maria se levantaram com ela. Ou seja, uma igreja de intimidade, uma igreja que tem presença, ela conduz, ela atrai. Alguém está me entendendo? Querido, não é o conhecimento que atrai, não é o bom falar que atrai, é a presença. É aquele que prefere estar aos pés do que organizando a casa. Quando a gente escolhe estar aos pés, não é a gente que faz, é Ele que faz em nós. A igreja que organiza, ela estressa, porque a Bíblia diz que Marta estressou, e foi até Jesus cobrar dele, porque Maria estava aos pés. Jesus se levanta, meio que tipo assim: deixa Maria aqui. O que é, Marta? Qual o problema? Se o senhor não se inquieta que eu trabalhe e ela ore. Maria escolheu a melhor parte. Qual a parte que nós temos escolhido, querido? Qual a parte que nós temos escolhido? Quanto tempo nós estamos aos pés de Jesus por dia? Quanto tempo nós choramos, nós lemos, nós clamamos? Quanto tempo nós aprendemos a depender de Jesus? Quando Maria se levanta, uma multidão vai com ela, tipo assim: Maria, onde você for nós vamos, porque você tem coração. Igreja com habilidade sem coração não serve, querido. Talvez você não tenha habilidade, mas se você tiver um coração, é só isso que Deus quer. Um coração apaixonado. É a única coisa que Deus precisa para começar a fazer uma grande obra na sua vida. É um coração alinhado e contrito. A este o Senhor não rejeitará. Só isso. Aí olha o encontro. A Bíblia diz que Jesus encontrou com Marta. Vocês vão ver depois, vocês lendo o texto todo. Jesus conversa com Marta, dá tudo errado. Marta vai embora e Jesus fica parado. Jesus não entra em Betânia até que uma noiva apaixonada vai até ele. Aí sabe quem é que vai agora? Maria. Aí Jesus faz uma pergunta para Maria que não fez para Marta. Jesus diz: Maria, onde puseram ele? Às vezes eu começo a perguntar para mim, para o Espírito, fico brigando com Deus. Às vezes eu digo: Senhor, se o Senhor tem poder para ressuscitar, está de brincadeira, o Senhor sabia onde era que ele estava? Ele disse: é lógico. Mas essa geração precisa saber onde, aliás, a noiva perfeita precisa saber onde a geração morta está. A noiva apaixonada precisa saber, vou repetir, onde a geração morta está. Sabe por quê? Porque ela tem que ser a condutora. Ela tem que ir onde a geração morta está. Não adianta estar aos pés e não ir. Marta não estava, Marta não foi. E Jesus disse: me leva até ela, me leva até ele, até a tumba. Quando Jesus chega, havia uma grande pedra. Jesus disse: olha, eu vou ressuscitar Lázaro. Sabe o que é que Marta disse? Marta era crente, querido. Mas Marta disse: não, ele está morto faz 4 dias. Ele está cheirando mal. Jesus nem deu ouvido a ela.
Sabe por quê? Porque Marta é uma geração razão. E Deus nem é razão, nem é emoção. Deus é espírito, querido. E se você não andar em espírito, você jamais vai se relacionar com Deus. Porque 4 dias para Deus é ressurreição. Mas para quem tem razão, 4 dias está morto fedendo. Aí a gente vai estudar hebraico agora. Existe uma tradução, uma tradição judaica chamada Matzvah. Essa Matzvah é uma tradição que diz assim: quando um familiar morre, a família tem que empurrar a pedra para selar o túmulo e a vida daquela pessoa. Não pode ser estranho, tem que ser a família. Então, querido, Jesus está diante. Olha para mim agora, vamos viajar no tempo. Deixa eu pintar essa cena. A Bíblia diz que enterraram Lázaro numa gruta, e sobre a gruta havia uma grande pedra. Está Jesus diante da grande pedra, a multidão de judeus assistindo, Marta e Maria de um lado. E Jesus pede uma coisa. Jesus disse: removam a pastor, mas aquele que ressuscita um morto, ele não poderia remover uma pedra? Sim. Mas sabe o que é que acontece, queridos? Jesus ia liberar uma palavra profética poderosa. Talvez as 3 palavras proféticas mais poderosas que Jesus liberou foi na ressurreição da filha de Jairo, que foi no leito. Foi na ressurreição do filho da viúva de Naim, em Marcos 5, que foi no cortejo. E a ressurreição de Lázaro, que já foi no cemitério. Em 3 momentos diferentes. Não sei se você nunca percebeu isso, que Deus ressuscita 3 pessoas, uma no leito, outra no meio do caminho, e outra já enterrada há 4 dias. Então a manifestação mais poderosa de Cristo era a ressurreição. Então ele ia liberar uma palavra profética para uma geração que estava morta. Maria, que era a igreja que vivia aos pés, que tinha intimidade, levou ele, apontou o local onde a geração estava. Mas existia algo que travava a palavra profética. O que era que estava travando a palavra profética? A Matzvah, a tradição dos homens. Existem pedras que nós colocamos, que nós precisamos remover, porque senão a palavra profética não fluirá como deveria. E talvez cada um de nós sabe a pedra que nós precisamos remover. Tem uns 3 copos aqui, vamos mais. Amém. No final. Voltando aqui. Jesus estava ali esperando para liberar, querido, uma palavra. Mas a palavra não podia ser liberada, porque havia uma pedra. Quais são as pedras que movem ou que travam o agir de Deus na nossa vida? Eu queria que você parasse e pensasse. Marta estava sem entender, Maria estava feliz demais. Mas Jesus estava preso a uma tradição. Jesus encontrou uma limitação, que no texto é uma pedra, mas é o Matzvah. Querido, muitas vezes Deus não está podendo agir na sua vida ou até na minha vida, porque tem pedras que a gente não removeu. E não dá para andar com Deus. Não dá para andar em intimidade se tem pedra entre eu e Ele. Se não houver uma remoção dessa pedra, não tem como a palavra profética vir sobre nós. A palavra não que aponta, mas a palavra que restaura. Que eu falei que o ministério profético, ele é iniciado com o apontamento do pecado, mas ele é concluído com a restauração da bênção. Ele chama o povo ao arrependimento. Ele conclama um dia de expiação e oração. E nós precisamos olhar isso, porque existe uma geração morta, precisando da palavra profética viva. E
existe uma geração sepultada, talvez lá dentro da sua família. Quantos mortos existem dentro da sua casa? Na sua ramificação familiar, que ainda não conheceram a Jesus. E talvez esses mortos precisam de Maria. Mas muito mais do que Maria, eles precisam de uma voz profética. E a voz profética não é mais a de Cristo, é da noiva dele. A voz profética é sua, querido. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: acredite nisso. A voz profética é a sua. O céu precisa ouvir os seus profetas declarando: assim diz o Senhor. E isso tem se perdido. Nós temos uma geração morta. Nós estamos a um mês da pior festa devassa e profana da humanidade. E nós precisamos clamar. Porque se não clamarmos, as pedras irão clamar por nós. Se não anunciarmos. Mas veja só como Jesus é perfeito. Alguém vai e remove a pedra. Quando alguém remove a pedra, Jesus diz: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que um homem, todo envolto em faixas, começa a sair de uma gruta. Eu não sei como ele começou a andar, mas ele estava todo envolto. Dos pés até a cabeça ele estava todo envolvido. Porque era costume mumificar, embalsamar, envolver. E ali encher aquele tecido de aromas, para que o corpo não tivesse um odor rápido. Porque eles demoravam um tempo para sepultar. Agora olha que coisa interessante. Quando Jesus libera uma palavra, Jesus diz para Maria: Maria, tire as vendas, desate-o. Ou seja, queridos, olha o encargo da nossa geração. Nós temos que liberar vida sobre os mortos, e temos que tirar as vendas dos olhos dele. Porque o Salmo 105 diz: lâmpada para os meus pés, presente, é a tua palavra, e luz para o meu caminho futuro. Ou seja, sabe como é que eu tiro a venda do meu irmão que estava morto, e eu usei a palavra para ressuscitá-lo? Com a palavra. É a palavra que gera vida. É a palavra que tira a venda. É a palavra que dá a direção. E hoje Jesus não está mais sobre a terra para fazer isso. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é de cada um de nós. Enquanto a gente quer que Deus faça algo, o céu está na mesma expectativa. Não, você tem que fazer. Sabe por que muitas pessoas não ressuscitaram? Porque você ainda não removeu a pedra e não profetizou. Mas quando você remover a pedra e profetizar, por favor, não abandona não. Quando chegar aqui na igreja, você vai tirar a venda com a palavra, e você vai dar direção para ela. Você vai ensinar o amor de Deus para essa pessoa. Sabe por quê? Porque Deus conta com você para isso. Porque você é o melhor de Deus. Porque você é a menina dos olhos dele. Porque você é muito mais do que aquilo que você pensa que é. Porque você é eterno, querido. O único ser eterno na terra é a igreja. Então nós precisamos mover a pedra. E cada um sabe qual é. Move essa pedra. Estou terminando a introdução, queridos. Vou começar os 25 tópicos da mensagem agora. Vocês são um show. Eu encontrei 5 améns agora, porque eu falei 25 tópicos. Alguém me dá mais 10 minutos? Espera aí, segura a mão, eu vou contar. 5, 10, 15, 20, 30. Opa, tem 1h30 ainda para terminar a mensagem. Não se avexem.
Não se aveje. Vamos para Gênesis. Não, pare com isso. Estou brincando com vocês. Deixa eu ir para cá. Eu quero só enfatizar isso aqui. Está com a Bíblia aberta? Se tiver, abre comigo ela lá no mesmo texto. Vai lá para o finalzinho do verso 44. Uma vez a pedra tirada, a palavra de gerar vida entra em prática. Tem muita coisa na nossa vida que não está vivo, porque a pedra não foi removida. Pode acreditar. Pastor, que tipo de pedra é essa? Eu posso chamá-la de pecado. Não dá para viver um mover profético com Deus se eu não quero largar o pecado. É de fundamental importância para que a noiva se mova num tempo profético, um espírito de santidade, e o espírito de Maria, daquela que anda em intimidade, daquela que entende a voz de Deus, porque muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Quem encontrou aí o finalzinho da Bíblia? Finalzinho de João 11:44. Clamou em alta voz, o finalzinho do 43, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera. O verbo vai para o futuro, querido, já aí. Ele não está mais. Sabe por quê? Porque a palavra profética, ela é a única palavra que pode gerar vida no seu casamento, no seu ministério, nos seus propósitos e na sua vida. Não existe psicólogo, parapsicologia, parapsiquiatria, não existe nada que possa gerar vida, senão a palavra profética. A psiquiatria ou parapsiquiatria, ela vai te levar ao tarja preta, e é um caminho sem volta. Mas a palavra do mestre dos mestres, do psicólogo dos psicólogos, é só uma pedra removida, e um milagre acontecendo. Eu quero acreditar, eu quero declarar sobre a sua vida que a pedra vai ser movida hoje, e a palavra profética vai acontecer na sua casa. O ambiente vai ser transformado, a sua vida vai ser restaurada, e um novo tempo vai começar na sua vida. Alguém crê nisso? Eu creio. Até os ossos, como diz minhas irmãs da Assembleia. Até os ossos, pastor. Vamos para o final. Então lhes ordenou: ei, escute, olhe para alguém agora aí. Isso é chato, né? Toda hora olhe para alguém, mas eu gosto. Diga: Jesus está ordenando. Diga: não é pedindo. Não. Pedir é uma coisa, menino. Ordenar é outra. Ou seja, não. Ele está. Tem outra versão. Eu pedi para você abrir para você ver comigo isso aí. Se tiver outra versão, pode jogar. Essa Bíblia não é muito segura. Tem outra aí que não seja ordenando, mandando. Mandando pode também. Agora não pode pedindo. Tem nenhuma versão pedindo não, né? Tem não. Graças a Deus. Vocês estão com as Bíblias boas. Querido, cuidar da geração não é opção. É uma determinação do céu. Cuidar daqueles que estão perdidos, daqueles que estão mortos, não é um favor. É o céu que determina. E se o céu determina, qual é a minha obrigação como filho fiel? Cumprir, obedecer. Então Jesus diz: olha, eu ressuscito, a palavra profética ressuscita, mas eu ordeno a vocês que vocês façam duas coisas. Essas duas coisas, cada uma dá uma mensagem de 6 horas. Desatai-o. Vamos falar um pouco sobre o desatai-o. Querido, você às vezes está ressuscitado, mas ainda está amarrado. Pastor, como é isso? Eu tenho consciência que eu não devo praticar o pecado, mas aquele pecado ainda me atrai. Eu ainda bebo escondido, eu ainda fumo escondido, eu ainda vejo pornografia escondido, eu ainda minto escondido. Não dá para mentir escondido, né? Mentir envolve pessoas. Minto para poucos. O desatai é um processo, talvez o processo mais lindo,
Talvez o mais surpreendente é o ressuscitar, mas o desatar, sabe o que é, querido? Vem para cá, pastor Renato. Eu vou dizer qual é a missão da igreja. Isso é um morto ressuscitado. Ele não está cheirando, ele está fedendo, cara. Mas o desatar, querido, quer dizer que eu vou tocar nele. Eu vou abrir, a sujeira dele vai vir para mim. Eu vou dizer, mas a gente vai se lavar junto, viu? Não tem problema não, eu tenho alegria em desatar você. Sabe o que é o desatar? A amarra vem daqui, mas a amarra vai até ali. Então sabe o que eu tenho que fazer para desatar embaixo? Eu tenho que me ajoelhar e dizer, calma filho, eu vou desatar você. Talvez muita gente não quer tocar em você porque você era morto, mas eu me ajoelho para desatar você. Você está entendendo? Alguém está entendendo isso? Ressuscitar causa impacto, mas desatar, querido, poucos querem fazer, pastor. Sabe por quê? Porque tem que tocar no morto, tem que pegar uma gaze fedida. Alguém está entendendo? Por isso que Jesus está dizendo, ei, o impossível eu faço, mas amá-lo e tirar as sujeiras dele, é você que tem que fazer. Valeu, meu pastor. Quantos estão dispostos a desatar aquele que ressuscitou? Só 20, queridos. Eu vou dizer de novo, quantos estão dispostos a desatar aqueles que vão ressuscitar? Não tenha medo não, querido. Eu não quero me apegar a isso não, isso é uma mensagem muito longa. O desatar tem a ver com contato, com estar junto, tem a ver com sentir a dor do outro, tem a ver com chorar com ele, tem a ver com ir buscar ele lá na boca de prostituição, de cachaça, de droga, tem a ver com dizer, não, vamos na minha casa, vamos ficar comigo hoje. Pronto, Renato tinha um discípulo que era mais ou menos assim. Graças a Deus ele hoje está restaurado, eu acho, eu vejo ele muito bem. Mas Renato foi buscar ele algumas vezes em boca de droga, preso em delegacia. Aí liga para o pastor Renato ia lá, né? E aquela agonia. Queridos, quantos querem desatar? Quantos querem ir lá na boca, ir lá na delegacia? Mas esse é o seu papel, igreja. Eu disse que a pressão ia aumentar, não disse? Você não foi embora assistir o Fantástico, pronto, ferrou agora. Aí sabe qual que tem de mais lindo agora? Eu vou terminar com isso. Você faz um trabalho de restauração na vida de alguém. Você pega o cara sujo no fundo do poço, trata ele, prepara ele. Aí ele está um noivo, que toda noiva que toda mulher bonita da igreja solteira quer namorar com ele. Um bom partido, um homem de Deus. Aí quando ele está afiado, um crente, aí você diz, oh, que discípulo poderoso. Aí Deus diz, deixa ele ir. Ele não é seu, ele é meu. Eu usei você para limpar ele. A minha palavra ressuscitou ele, você limpou ele, preparou ele, agora ele é meu. Deixe-o ir. Tem muitas pessoas que vão passar pela sua vida, que você vai ser instrumento de Deus na vida delas, que você tem que deixar elas irem, para viver o propósito profético que Deus tem para a vida delas. Quem crê nisso? Então fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Cadê o meu louvor? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. A que geração nós pertencemos? Que tipo de igreja nós seremos? Se Jesus liberou a palavra, querido, acredite nela. Mas por favor, não seja uma Marta que não entende a intimidade. Por favor, seja uma Maria que leva as pessoas até Jesus. Por favor, seja uma Maria, ainda que você seja criticado, ainda que as pessoas não te entendam, nem te compreendam, ainda que lá na faculdade as pessoas olhem para ti, menina, tu tá louca, tu tem 18 anos e tu vai viver na igreja, preço de Jesus, deixa ficar velhinha para tu servir para ele. Não, querido, seja Maria, seja aos pés dele, seja a boca profética que o céu tanto espera. Seja a boca profética que o céu tanto espera. Glória a Deus. Seja a boca profética. E quando as pessoas ressuscitarem através da sua palavra, não tenha nojo delas.
as abrace, ainda que elas estejam fedendo, ainda que haja envolto de faixas mal cheirosas, os ame, os limpe, se dedique, dê o seu melhor para elas, e quando ela estiver pronta, no tempo certo, o deixar ir de Jesus significa dizer: assim como fizeram em você, faça em outros. Assim como te limparam, assim como te abraçaram, assim como tiraram as gases fedorentas, seja você esse mesmo instrumento para essa geração. Seja você essa bênção para as vidas que estão renascendo hoje.